Olá, turma. Olá, pessoal do nono C. Vamos mais uma aula de matemática. Espero que todos estejam bem para assistir a aula e compreender legal o assunto, tá? Vamos iniciar o nosso assunto hoje, será notação científica. Vocês podem estar acompanhando através do livro de vocês na página 32, ok? Então, vamos lá, gente. O que é notação científica, tá? Notação científica nada mais é do que uma forma abreviada de nós escrevermos números reais. Só que nós temos que tem alguns critérios para a gente fazer essa escrita, tá? Essa representação. E aí, pessoal, uma coisa interessante também, a gente tem que entender que essa notação científica ela é usada principalmente no campo das ciências, na física, na química, na biologia, tá? Por quê? Porque, gente, ela serve principalmente para expressar, ou seja, para escrever grandes números ou números pequenos, tá? Então, a finalidade da notação científica basicamente é essa: você representar grandes números ou números muito pequenos. Por exemplo, na física ou na astronomia, para representar as medidas astronômicas. Tá? Então, é usado. Na biologia, por exemplo, é usado para representar o tamanho de um vírus. Aí a gente está vendo agora a questão do... Nós estamos aí nesse período de pandemia, tem o coronavírus. Qual é o tamanho desse vírus? Tá? O diâmetro dele, segundo os cientistas, é cerca de 120 micrômetros, tá? Ou melhor, nanômetro. É muito pequeno. Quer dizer que é 1 vezes 10 elevado a menos 9. Tá? Mas a gente vai ver aqui direitinho. Então, vamos ver aqui o conceito que eu coloquei para vocês, para não esquecerem, tá? Tá aqui, ó. É uma forma da gente representar grandes números ou números muito pequenos. E aí nós temos, como é que a gente representa? Ela é composta de dois fatores, gente. Quais são esses fatores? A gente diz o seguinte, que um número n, ó, ele pode ser escrito na forma de notação científica dessa forma: igual a A vezes 10 elevado a E. Onde A é chamado coeficiente, certo? O A é o coeficiente, aqui a potência de base 10 e o E é o expoente, sendo que esse E expoente ele pode ser positivo ou negativo, ou seja, ele é um número inteiro, ok? Ele é um número inteiro. O A tem uma condição para ele existir. Qual é essa condição, professor? É simples, ó. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, certo? Essa é a condição. Em outras palavras, a notação científica, o número tem que ser, ele está entre 1 e 10, ou seja, ele pode ser de 1 a 9. Esse Azinho aqui, ó, beleza? Então, a gente só precisa fazer isso. O resto é a gente mover a vírgula, seja para a direita, seja para a esquerda. É o que a gente vai ver agora, tá bom? Vou apagar essa parte aqui e aí a gente vai acompanhar os exemplos para melhorar o entendimento. Vamos lá. Tá aqui, ó, as condições, que é o que eu já falei, ó. Tá aqui a representação, beleza? E vamos fazer aqui alguns exemplos. Vamos pensar o seguinte, gente. Eu falei que a notação científica ela é usada principalmente nas ciências. Vamos pensar na velocidade da luz. A velocidade da luz, ó, velocidade da luz no vácuo. Ela é cerca de 300 milhões de metros por segundo, certo? Então, essa é a distância que a luz percorre no vácuo, 300 milhões de metros por segundo. Imagina em um minuto, né? Em um segundo ela percorre tudo isso. Então, para a gente representar isso, aí eu pergunto para vocês, esse número é grande ou pequeno? Obviamente, 300 milhões, todo mundo acredita que vai concordar comigo que é um número grande, né, gente? Então, como é que eu expresso esse número na forma de notação científica? Lembra, tem que ter isso aqui, ó, esta forma de escrever, beleza? Então, nós temos o coeficiente A, que ele tem que ser igual a 1 e menor do que 10, ou seja, até 9, uma potência de 10 e um expoente inteiro, porque pode ser positivo ou negativo. Como é que vai definir se ele é positivo ou negativo? Veja bem, eu tenho 300 milhões. Como é que eu escrevo ele? Maior do que 1 e menor do que 10. Basta que a gente mova a vírgula, tá? Da onde ela se encontra e atender essa condição. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer, onde é que a vírgula se encontra aqui, turma? Isso mesmo. Toda vez que a vírgula não aparecer, a gente vai dizer que ela está à direita do último número. Ou seja, ela está aqui, ó, à direita do último número. Então, para eu
deixar ele maior do que 1 e menor do que 10, eu tenho que mover ela daqui, ó, para cá, ó, e vou colocar ela aqui, ó, entre o 3 e este 0. Entre o 3 e o 0, ou seja, aqui, ó. E aí a gente pode perceber, ela se moveu quantas casas? Ela se deslocou, ó, 1, 2, 3, 4, melhor, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela se deslocou 8 casas, tá, pessoal? Então, quem vai ser o nosso coeficiente? 3, tá? Vezes, agora a potência de base 10, certo? Elevado a quanto? O expoente, que é esse carinha aqui, ó, ele vai ser 8, que é a quantidade de algarismo. Veja bem, não é a quantidade de zero, é a quantidade de algarismo ou quantidade de casas decimais que a vírgula se deslocou. E aí um detalhe, turma. Quando a vírgula se deslocar da direita para a esquerda, o expoente é positivo. Esse caso aqui, ó. Certo? Então, aqui vai ser isso aqui, ó. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, escrito em notação científica. Beleza? E agora a gente vai ver um exemplo com um número pequeno. Nós temos aqui, por exemplo, na biologia, o tamanho de um vírus, pessoal. O tamanho de um vírus, ele é muito pequeno. Então, a gente vai dizer, ó, que o vírus da gripe, ele é desse tamanho aqui, ó. Vou representar ele aqui. 0, 0, 0, 0, 0. 3, aí 0, 0, 23. Observe o que, pessoal? Metros. Ó. Observe que ele é muito pequeno, certo? Então, como é que a gente vai escrever ele? Notação científica, lembrem-se. Ele tem que ser, o coeficiente tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 9. Então, para a gente transformar esse número aqui nessa condição, a gente tem que tirar a vírgula daqui, ó, que está aqui, e tem que colocar onde? Se eu colocar aqui, vai ficar 23, é maior do que 10, então tem que colocar aqui, ó. Então, ele saiu daqui, ó, e veio para cá, certo? Então, nosso coeficiente vai ser 2,3 vezes a potência de 10, e aí vamos conferir quantas casas a vírgula se deslocou. Aqui, 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9, tá? Então, ela se deslocou 9 casas. Detalhe, ela se deslocou da esquerda para a direita, ó. Ela saiu da esquerda e veio para a direita, beleza? Então, nesse caso, ó, como ela se deslocou da esquerda para a direita, o expoente é negativo, ó, menos 9, ok? Então, veja bem, quando a vírgula se desloca da esquerda para a direita, o expoente é negativo. Quando a vírgula se desloca da direita para a esquerda, o expoente é positivo, beleza? Então, eu espero que vocês estejam compreendendo. Eu vou apagar esses exemplos para a gente trabalhar o que eu coloquei aqui nos slides. Vamos lá. Rapidinho, tá? Eu espero aí, sinceramente, que vocês estejam compreendendo. Qualquer coisa, vocês podem fazer a leitura aí na página 32, que eu já mencionei no início da videoaula do livro de vocês, para compreender melhor, ok? Então, vamos lá. Exemplos. Reescrever os números abaixo em notação científica. Letra A, o número 140 milhões, que representa a medida aproximada em metros do diâmetro do planeta Júpiter. Eu quero isso aqui em notação científica. Então, ó, vou colocar aqui 140 milhões, mais 3 zeros, igual. Gente, onde é que está a vírgula nesse cara? Está aqui, gente, ó. Quando não aparece, a vírgula está à direita, então está aqui. Nós temos que deixar esse número maior do que 1 e menor do que 10. Então, se eu colocar aqui, fica 14. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar quanto? 1,4. Então, fica 1,4. Agora, a gente vai ver quantas casas. Observe, ele saiu daqui, ó, e veio para cá, certo? Veio para cá. Quantas casas? 3, 6, 8. Como a vírgula correu da direita para a esquerda, 8 casas, o expoente é 8. Então, a nossa potência de base 10 elevado a 8. Beleza? O que? Metros, nesse caso. Certo? E vamos para a letra B. Letra B. A distância média aproximada da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Vamos escrever esse número em notação científica. Vai ficar isso aqui, gente, ó, 150 milhões igual. Mesma coisa, pessoal, a vírgula está onde? Está aqui, ó. À direita do último número, não apareceu.
Então, nós temos que colocar onde? Para deixar ele maior do que 1 e menor do que 10. Temos que colocar entre 1 e o 5. Ó. Então, o nosso coeficiente nós já temos 1,5 vezes a potência de base 10 elevado a quanto, Evandro? 3, 6, 8. Também elevado a 8. Só que o quê? Quilômetros, tá? Então, escrito na notação científica é 1,5 vezes 10 elevado a oitava, quilômetros. Letra C. O número, aí eu tenho o número aqui, ó, 0,0000106, que representa em centímetros a medida aproximada do diâmetro de um átomo de hidrogênio, tá? Então, como é que eu escrevo isso na notação científica? Ó, são quantos zeros aqui, ó? 3, 6, 7, certo? Então, vai ficar 0,3, 6, e aí 7. Observe que esse número ele é pequeno, muito pequeno. Então, eu tenho que deixar no coeficiente, o coeficiente maior do que 1 e menor do que 10. Então, a vírgula que está aqui, ela tem que se deslocar. Ó. Então, vem, fica aqui, ó, entre o 1 e o 0, certo? Então, vai ficar 1,6, ou melhor, 0,6, vezes. Quantas casas se deslocou? 3, 6, 8. Então, vezes 10, ó, elevado a quanto? Gente, agora observe o seguinte, ó, que a vírgula, ela se moveu da esquerda para a direita. Se ela se moveu da esquerda para a direita, o expoente vai ser negativo. Então, menos 8. Menos 8 o quê, professor? Centímetros, ok? E aí, nós vamos para a letra D. O número 0,000048. Como é que eu escrevo isso em notação científica? Mesma coisa, a vírgula está aqui, vai ter que se deslocar para a cá. Vai ficar entre o 4 e o 8. Então, vai ficar coeficiente 4,8 vezes 10, a potência de 10. O nosso expoente, quantas casas se deslocou? Se deslocou 3, ó, aqui 3, aqui 6, aqui 7. 7. A vírgula andou da esquerda para a direita. Então, 4,8 vezes 10 elevado a menos 7. Okay? E é isso, muito simples, para você representar a notação científica. É só você observar para qual lado, qual direção a vírgula se desloca, se é para a esquerda ou se é para a direita, para definir o expoente. Beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Ó. Escreva em notação científica. Letra A, eu tenho esse número 0,00012. Como é que fica? Eu tenho que mover a vírgula daqui para cá. Ó. Quantas casas? Ó? Observem, 6. Então, ó, vai ficar 1,1 ou 1,2 vezes 10, a potência de 10, elevado a qual expoente? 6. A vírgula se deslocou da esquerda para a direita, então a menos 6. Beleza. Aqui, ó, letra B, 0,234234. Nesse caso, eu só vou mover uma casa, ó, só uma casinha. Certo? Então, vai ficar 2,34234 vezes 10 elevado a menos 1. Ou melhor, menos 1. Por quê? Porque eu só desloquei uma casa. Aqui, ó, mesma coisa. Tem que a vírgula está aqui, tem que vir para cá. Tem que vir para cá. Quantas casas eu vou ter que andar? 3, 6, 8. Ó. Vai ficar aqui 8. Então, vai ficar 2,23 vezes 10, ó, elevado a quanto, professor? Elevado a menos 6. Por que menos 6? Porque a vírgula se deslocou da esquerda para a direita. Vamos fazer um número maior aqui agora. Ó. Letra E. Eu tenho este número aqui, ó, 23 milhões. Né? Como é que eu escrevo notação científica? A vírgula está aqui, eu tenho que deslocar ela para onde? Entre o 2 e o 3. Ó. Vai ficar como 2,3 vezes 10, que é a potência. O nosso expoente vai ser quanto? A vírgula saiu daqui e veio para cá, gente. Quantas casas? 3, 6, 7. Então, positivo ou negativo? Observe. Observe que ela saiu da direita e andou para a esquerda, 7 casas. Então, positivo. Da direita para a esquerda. Tranquilo? E a mesma coisa para os demais. Vamos fazer a letra H aqui rapidão, só para vocês entenderem. Ó. Letra H, eu tenho esse número aqui enorme, certo? Eu quero escrever notação científica. A vírgula se encontra onde? Aqui, ó. E aí, lembra, o coeficiente A tem que ser
N é igual a vezes 10 elevado a E. Esse cara tem que ser maior entre 1, de 1 a 9, certo? De 1 a 9, esse cara. Então, para a gente tornar ele maior que 1 e menor que 10, no caso, vai ficar aqui, ó, certo? 1,2, na verdade, vezes 10. Agora vamos descobrir nosso expoente. Quantas casas elas se deslocou daqui até aqui? Ó, 3, 6, 9, 12, 13. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 a 13ª potência. E é isso, pessoal. Tem mais um exemplo, mas eu vou deixar que vocês pratiquem um pouco mais no livro, na atividade que eu vou estar enviando para vocês. Eu espero que todos tenham compreendido. A atividade que tem é essa aqui. Se vocês puderem tentar, eu agradeço, tá? Se não tentarem, na próxima aula eu vou mandar a resolução dessa questão em vídeo para vocês. Então, obrigado pela participação de todos que assistiram às minhas aulas. Boa semana e obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.